Provérbios no capítulo 4, verso de número 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Também quero ler um texto que está no Salmo 51, versículos de 10 a 12. Salmo 51, de 10 a 12, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Também quero ler um texto que está em João, o Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5. Eu sou a videira verdadeira. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podem fazer. Meu último texto, 2 de Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, verso de número 7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Meus irmãos, como o mundo está sedento por algo autêntico e verdadeiro, nós estamos agora na época da inteligência artificial e a gente não sabe mais se aquilo é autêntico, verdadeiro ou se é uma inteligência artificial. Existem músicas, existem pregações, existem coisas boas, coisas bonitas que você olha, mas nós logo vamos perceber que isso não é autêntico, não partiu do coração de alguém, é uma máquina que está fazendo isso. As pessoas dos nossos dias não estão mais impressionadas com discursos vazios de políticos, de pastores, essa coisa de uma aparência religiosa, dizer o que você é, uma religiosidade aparente. As pessoas não querem mais isso. As pessoas querem ver se essa fé em Cristo funciona mesmo na sua vida, na sua casa, na sua família. As pessoas anseiam por uma fé verdadeira, autêntica, real. Que mesmo diante das lutas, das provações, das dificuldades, mesmo diante do desemprego, da enfermidade, a gente continua crendo e continua com uma fé inabalável. Eu quero contar para vocês rapidamente duas histórias que eu penso ser uma fé inabalável. Tinha um jovem chamado André, é um nome pseudônimo aqui, tá? Ele trabalhava numa empresa, e nessa empresa ele era extremamente competente. Se a gente puder fechar aqui, Silvinha. Ele era uma pessoa muito competente, muito esforçada, e ele nunca buscava os holofotes. Enquanto as pessoas no trabalho discutiam, disputavam as promoções, reconhecimento, melhorias de salário, André estava sempre atento à necessidade de outras pessoas. Ele ficava até mais tarde para ajudar as pessoas, às vezes um colega para terminar um projeto. Ele se oferecia para buscar café para as pessoas. Um dia pegaram o André limpando com a vassoura o ambiente de trabalho dele, e limpando sem que ninguém pedisse. Aí um dia o diretor daquela empresa ficou intrigado com esse rapaz competente, promissor, talentoso, e chamou o André e falou assim: André, eu estou aqui com uma curiosidade muito grande.
Você é um dos melhores funcionários que eu tenho. E eu tenho visto que você serve a todo mundo. Você serve nessa empresa a todos. Por quê? Você procura ajudar todo mundo. Por quê? André simplesmente respondeu: porque o meu mestre não veio para servir, e sim para ser servido. E eu procuro imitar o meu mestre, que é Jesus Cristo. A resposta do André, de uma fé inabalável, sem aparência religiosa, glórias! Ele tocou o coração daquele chefe que procurou conhecer o Evangelho. Eu quero contar uma outra história de uma fé, e de um coração e de uma vida contagiante. Tem um livro, não sei se existe ainda, mas o livro chama-se O Contrabandista de Deus. Esse é o livro do irmão André. O irmão André é um holandês. Esse irmão André, ele levava Bíblias na época da Guerra Fria, da Cortina de Ferro. Nosso irmão Rafael Baixista pisou naquelas regiões ali próximas, agora na viagem dele para a Europa. Indo mais para lá, você tinha a antiga União Soviética. Irmão André tinha um Fusquinha. E ele colocava no seu Fusquinha caixas de Bíblia. E ele levava para a União Soviética, porque tinham irmãos sedentos, chorando por uma tradução, por uma Bíblia em suas mãos. Mas André, se fosse pego, além de ser preso, ele poderia ser morto. Mas André não desistia, o irmão André. Ia com o seu Fusquinha e várias vezes ele parou em barreiras, fronteiras. E com seu carro, com seu Fusquinha, ele orava e dizia: Senhor, muitas vezes o Senhor fez com que cegos enxergassem. Mas hoje o contrabandista de Deus quer orar para que o Senhor faça o contrário. Para que esses soldados que enxergam possam não enxergar as Bíblias. E ele passou muitas vezes nas fronteiras e nunca foi pego. Tem uma história de um soldado que chegou para ele, depois de revistar o Fusquinha, e disse: vai embora rápido, porque as verduras e os legumes podem estragar para quem você está levando. E não tinha legumes e nem verduras no Fusquinha. Que fé contagiante! A gente lê esse livro, a gente fica, puxa, Senhor, que vida de crente! Nós tivemos aqui a alegria de receber um pastor chamado Dr. Russell Shedd. Tem uma Bíblia, eu tenho uma das Bíblias dele, chama Bíblia Shedd. Um homem da Igreja Batista, um santo homem de Deus. Eu já disse para vocês, que a filha dele com 40 anos de idade disse que nunca viu o pai dela pecar. A Shedd esteve pelo menos 2 vezes aqui na nossa igreja. Uma vez eu tive o privilégio de levá-lo até a casa dele. Ele viveu 90 e poucos anos e adoeceu. E estava num leito de hospital, magrinho, com algumas feridas, vítima de uma doença terrível. Mas ele traz a última palavra dele e fala assim: irmãos, aquele jeitinho dele meio com sotaque. Ele nasceu na Bolívia, mas ficou um tempo nos Estados Unidos, também tinha um sotaque meio americano, E ele falou assim: irmãos, eu quase não tive sofrimento na minha vida aqui na terra durante os meus 90 anos. Ele ia pregar em igrejas aí no fim de mundo, e ele ficava na casa de irmãos. E ele só pedia uma garrafa de água para ele levar para o quarto para dormir. E você sabe que os pastores e missionários, às vezes, quando vai dormir na casa dos irmãos, em muitas igrejas, eu já tive um amigo pastor que colocaram ele para dormir, e depois, quando ele acordou cheio de pelo, ele descobriu que ali era o quartinho dos cachorros, onde os cachorros dormiam.
Irmão Shed fala assim: eu não passei por sofrimento nessa vida. Agora, nos meus dias finais, eu estou sofrendo bastante. Mas eu estou feliz, porque em breve vou me encontrar com o meu Salvador. Que fé inabalável! Que fé inabalável! Quais são os 3 fundamentos de um coração contagiante, segundo a Bíblia, e nós vamos ver a partir de amanhã em nossas devocionais. A primeira, um coração contagiante é um coração rendido ao Senhor. O que o Davi fala aqui? Davi, no Salmo 51, ele pode pedir algumas coisas, ele pode pedir bênçãos, mas ele fala assim: Senhor, cria em mim. Ele tinha acabado de cometer um pecado de adultério e de mandar matar o marido de Betseba, o Urias. E ele fala assim: Senhor, crie em mim um coração puro e renova em mim um espírito quebrantado, um espírito reto. O Davi tem humildade, ele não pede sucesso, mas ele pede um coração puro. Meu querido irmão, nesses 40 dias, se você quer ter uma vida cristã contagiante, se você quer impactar a vida de outras pessoas, você deve fazer uma coisa. Você pega um giz e faz um círculo em volta de você e começa pelo lado de dentro. E começa pelo lado de dentro dizendo: Senhor, crie em mim um coração puro e renova em mim um espírito quebrantado. Porque é um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Você sabe, irmãos, que nós somos os galhos, segundo a Bíblia. Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se você arrancar um galho do tronco da videira, ele vai morrer. Então Jesus está dizendo que esse galho, se não estiver conectado nele, talvez você esteja se esforçando bastante. Esse jejum e essa oração, Mas deixa eu lhe dizer, se você não fizer, começando pelo lado de dentro, e se você não disser: Senhor, não vai valer nada, eu vou me sentir muito cansado e desgastado se eu não estiver conectado na videira verdadeira. Porque é a maneira da gente dar muitos frutos. E finalmente, irmãos, rendidos aos pés do Senhor, nós precisamos reconhecer que nós somos vasos de barro. Vaso de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor e não nossa. Um coração contagiante não é um coração perfeito, não é um coração autossuficiente, é um coração que se rende aos pés do Salvador. A segunda coisa, para a gente ter um coração, uma vida contagiante, a gente precisa de um coração resiliente. A gente precisa permanecer firme, inabalável diante das batalhas, e o combustível é a oração. Ore, ore em todo tempo ore. Seja qual for a oração, seja qual for o tipo de oração, ore, porque a oração é um combustível, e a gente vai ver que um coração resiliente, ele ora. Ele combate a ansiedade. Ele, sabe, irmãos, eu tenho aberto o meu coração a vocês, dizendo que eu estou melhorando, né? Mas eu falava do meu psicólogo, do meu psiquiatra e de um neuro que estava cuidando de mim. E eles estavam quase dizendo assim: você não tem jeito não. Então eu abro o meu coração para vocês. Alguns de vocês podem dizer: esse pastor aí é muito fraco. Ele sofre de ansiedade, ele sofre de tudo isso. Isso aí não. Quero um pastor que briga com Deus, briga com o diabo, briga com todo mundo, um homem, um super crente. Não sou eu. Mas eu tenho uma coisa que eu faço: eu não solto do cabo do arado. Vem para a igreja chorando, gemendo. Às vezes não consegue nem subir no púlpito direito, mas vem. O meu velho pai, depois de muitas lutas, ele já era um pastor, e muitas lutas na sua igreja, ele vira e fala assim: se vocês não quiserem mais que eu pregue o evangelho aqui, eu vou para a praça. Eu levo uma zabumba comigo, fico batendo a zabumba e vou pregar o evangelho.
O velho não desistia. E orava, e orava. Falando nesse Shed, a vida dele impactando tantas pessoas, um dia 2 jovens, conhecendo a história dele, falaram assim: irmão Shed, pastor, nós podemos orar com o Senhor? Queremos passar aí um tempo de oração contigo. E disse que o Shed orava 1 hora por dia, pelo menos. Aí foram fazer oração com o Shed. Vai ser um prazer. Se ajoelharam e começaram a observar que o Shed estava orando, mas em silêncio. E ele fica 1 hora em silêncio. E quando ele termina, ele fala assim: amém, Senhor, eu vou fazer isso que o Senhor está falando para eu fazer. Se despede dos jovens, e os jovens estavam pensando que ia encontrar alguém. Ele ficou 1 hora em silêncio. Madre Teresa também fazia isso. Como é que a senhora faz? Eu fico em silêncio, ouvindo a voz de Deus. E depois? E depois eu falo com ele em silêncio também. E a gente fica conversando. Eu não sei que tipo de oração, mas é a oração que nos dá essa resiliência, né? Nos dá a resiliência. A Bíblia fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Irmãos, a ansiedade é um ladrão que rouba a nossa paz. O antídoto de Deus é a oração. Então a gente vai aprender que para termos uma vida contagiante, precisamos ter uma vida de oração. Terceiro e último, para a gente encerrar: coração rendido, resiliente e um coração radiante. Radiante. Eu frequentava a igreja de Pinheiros, aqui na Inácio Pereira da Rocha, e tinha uma padaria ao lado. E a igreja, como essa casa aqui, enchia muito, e começaram a colocar as cadeiras nas laterais para as pessoas assistirem os cultos. Muita gente se convertendo. E um dia, eu e meu pai percebemos 2 bêbados passando na rua. Ficaram o domingo inteiro bebendo na padaria, e eles estavam passando. E você sabe, quando a pessoa bebe, ela começa a botar para fora os seus monstros, os seus bichos, as coisas. E um bêbado parou e começou a ouvir a mensagem, e ele ameaçou de entrar. O outro bêbado pegou ele pelo braço e falou assim: vamos embora, porque isso pega. Esse negócio de crente pega, de crente radiante pega. Não passa batido, pega. Aonde ele vai, ele começa a exalar o bom perfume de Cristo. Ele é que nem Moisés quando desce do monte, o seu rosto brilha. Brilha. O que você está passando? Retinol, jojoba? Não. Eu estou passando, sabe o que? A vida de Cristo em mim. Esse é o creme espiritual que faz o nosso coração radiante. Sermos sal e luz do mundo. A luz não fica gritando, a luz simplesmente ela entra e tira as trevas. Um coração radiante não se esconde. Ele transborda, exala a vida de Jesus. As pessoas são impactadas. A sua história, meu querido, é uma bênção. O seu testemunho, talvez você fale assim: poxa, pastor, mas você tem uma arma poderosa, chama-se testemunho. A Bíblia em Apocalipse 12 vai dizer assim: eles o venceram pela palavra de testemunho. Silvestre tem o seu testemunho, o James tem o dele, Dudu França tem o testemunho dele, o Edu tem o testemunho. Cada um tem o seu testemunho. O Senhor não está te chamando para você ser um teólogo, um pregador, não.
O Senhor fala assim: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando você começa a testemunhar, algo explosivo começa a acontecer, e ninguém pode tirar isso de você. As pessoas podem questionar: bem, eu não sei quem escreveu o Gênesis, se foi Moisés, quem foi que escreveu, eu não sei se tem provas arqueológicas para o Gênesis, você aí, irmão, que está falando isso, enfim, vai virar uma discussão, uma bagunça. Mas quando você fala assim: deixa eu lhe dizer o que Jesus fez na minha vida, como diz o Maurão, eu era um bêbado, passei na porta da igreja e ouvi a palavra: segura na mão de Deus e vai. Eu segurei, e ali Ele transformou a minha vida. O seu testemunho é poderoso. Vamos ficar de pé? Um coração rendido, resiliente e radiante. Os 3 R's. Em Fortaleza, no Ceará. Você é cearense, Saraiva? Mas você morou lá no Ceará, né? Terra boa, né? Como é que chama aquela praia ali, a mais famosa ali? Eu fiquei ali um tempo. Iracema. Família milionária de Fortaleza. Marido brigando com a esposa brigando com o marido. A confusão, a briga. O marido foi embora, abandonou a esposa. Mulher, depois de uma noite triste, terrível, com o seu rosto todo inchado, sem maquiagem, do jeito que acordou, com a roupa que dormiu, não quis nem que as empregadas, que os ajudantes trouxessem o seu café da manhã, mas foi tomar o café da manhã na cozinha dos empregados. Estava limpando o chão uma crente em Jesus. Essas aí da Assembleia de Deus, dessas igrejas, que a turma é resiliente demais, crê demais. Às vezes a gente fica assim: nossa, eles estão crendo demais, gente. Mas é melhor crer demais do que crer de menos. Eles creem que Deus pode fazer tantas coisas. E aquela mulher cantando um louvor e limpando, e cantando um louvor limpando, a sua patroa com o cigarrinho fumando, olhou aquilo e falou assim: eu não acredito, como é que pode? Você mora na comunidade, você é uma empregada doméstica, pega não sei quantas conduções para vir até aqui, você tem uma vida tão difícil, tão machucada pela vida. Eu tenho aqui tantas coisas, e você está com um sorriso no rosto, cantando e... A empregada não teve dúvidas, porque, irmãos, quando o Espírito Santo se move para a gente testemunhar, Ele coloca as palavras na nossa boca. A gente não sabe o que dizer, não precisa querer falar bonito. Na igreja lá que eu frequentava tinha o irmão Cabral, era um grande evangelista. Só que o português dele era para mim fazer, para mim comer, eu trouxe. E uma vez uma irmã muito chique queria levar ele para pregar na casa dela, ela era portuguesa também, sabe? E o Cabral também era português. Ele tinha uma barraca, vendia condimentos na feira. Aí a irmã toda delicada, a irmã Cabral: mas o irmão toma cuidado com o português. Ele falou assim: o único português que eu me preocupo, irmão, é com o português que não se converteu ainda. E ele lascava a Bíblia na turma. E como o Espírito Santo usava esse homem. Eu lembro que na cidade de Dracena, nós fomos com 3 ônibus, lá num parque, fizemos uma roda enorme, umas 200 pessoas, o irmão Cabral no meio. Eu falei: não é possível, como esse homem cita a Bíblia, vai falando de uma coisa, vai falando da outra, e as pessoas vão sendo tocadas. Pelo poder do Espírito Santo. A empregada se levantou e deu essa cidadania, e deu essa honra, e deu esse privilégio que só Cristo pode nos dar.
não é Lula nem Bolsonaro, não é. Você se torna um cidadão do céu. Ela disse assim: você está assim, minha patroa, sotaque de Ceará, porque você não conhece o meu Jesus. Deixa eu lhe dizer, e ó, palavra de Deus, testemunho. E se você quiser agora, patroa, aceitar Jesus Cristo como Senhor Salvador da sua vida, você se ajoelha aqui. E a vaidade? Peraí, eu tenho 2 milhões de seguidores nas redes sociais, né? Não dá para filmar esse momento, agora, cai. Ela se ajoelhou. E naquela manhã ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que mudou a sua história. Aquela ajudante tinha uma vida cristã contagiante. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo tem colocado pessoas próximas a você. Não precisa pegar o seu tempo de trabalho, que o patrão vai brigar. Mas quando o Espírito Santo colocar alguém, e você tem o tempo e a oportunidade, fale. Ele quer te usar, porque você tem uma arma poderosa que é o seu testemunho. Eu estava com alguns pastores na cidade de Águas de Lindóia, num congresso de pastores. Saímos depois do almoço para chupar um sorvete, e o homem que nos vendeu o sorvete, do nada começou a falar: minha vida está desgraçada, a minha mulher foi embora, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Eu olhei para os pastores e falei: não é possível que a gente não vai se manifestar aqui, porque esse homem está dizendo tudo isso para 3 pastores. Eu disse para aquele homem: eu tenho uma mensagem para você. E ele saiu ali do quiosquezinho na praça de vender o seu sorvete. Eu comecei a apresentar o meu testemunho e comecei a apresentar para ele o Evangelho de Jesus. Eu disse para ele que, apesar de ser crente já há algum tempo, depois que meu irmão morreu de maneira tão trágica, e o telefone da minha casa tocou, e eu ouvi aquela mensagem dizendo: seu irmão foi baleado, ele está entre a vida e a morte. Quando o telefone tocava em casa, eu já ficava completamente desesperado, eu não tinha paz. Apesar de ser crente, não tinha paz. Até que um dia eu lancei sobre ele toda a minha ansiedade. E a paz que excede todo entendimento guardou a minha mente e o meu coração, e tem guardado a minha mente e o meu coração diante das minhas lutas. Eu apresentei aquele evangelho para o homem, para o dono da banca de sorvete, e ele ficou assim, tão tocado pelo Espírito Santo, porque não é o meu testemunho, não é a minha técnica, não sou eu, é o Espírito Santo. É o Cristo se revelando para aquela pessoa. E eu falei assim: você não quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Colocar toda a sua fé somente em Jesus Cristo e em mais ninguém? Ele olha para mim e fala assim: Nossa Senhora. Aí eu falei: ela foi uma pessoa muito especial, mas a gente precisa deixar a Nossa Senhora de lado agora e colocar toda a confiança somente em Jesus. E aquele homem na praça estava entregando a sua vida para Jesus Cristo. Eu nunca mais o encontrei. Quem sabe um dia na glória lá ele vai bater na minha casa. Lembra de mim? Deus quer usar você, mulher. Deus quer usar você, jovem. Deus quer usar você com o seu testemunho.